Capítulo 99 de Kagurabachi. Estamos a um capítulo do 100º. Será que vem bomba por aí? Porque eu acho que sim, porque nós tivemos um capítulo chocante. O capítulo inteiro, cara, principalmente o final, porque Yura está em cima do Kensei. Vamos passinho por passinho, vamos uma página de cada vez e vamos começar o capítulo 99 do começo, onde nós temos o Hagiwara lutando ali contra o Yukisada, que é aquele garoto que está ali com o pergaminho, que é o pivô da barreira do Hishaku. Lembrando, existe uma barreira na base do Kamunabi que protege ali a base. E aquela barreira vai permitir com que algumas pessoas entrem e outras pessoas não entrem. Só que tudo isso é programado através de uma magia, através de poderes e tudo mais. Só que quando você meio que adultera essa barreira, que foi o que aconteceu, e coloca ali outra barreira para gerar interferência, aquela programação inicial, ela é toda desconfigurada. Ou seja, as pessoas vão conseguir entrar, não vão conseguir sair, ou não vão conseguir pedir ajuda. E para isso acontecer, outra barreira precisa estar ali, outro pergaminho, outro feitiço de barreira precisa estar ali. Só que vale pontuar o seguinte, no capítulo 97, o que foi dito pro camarada se tornar o pivô da barreira? É que ele vai meio que comer ali um pergaminho, esse pergaminho vai estar ali envolvido com feitiços, maldições e tudo mais. Essa pessoa vai ter o seu corpo reconstruído no caso, e após ficar entre a vida e a morte durante 4 meses, ele perde alguns órgãos e suas funções reprodutivas. O poder espiritual imenso que não tinha para onde ir, que é a questão da barreira, acaba meio que sendo usado por ele, e por isso aquela barreira é programada. E graças a toda essa estrutura, a barreira é programada e construída. Ou seja, o portador desse pergaminho, o portador desse pivô da barreira, é uma pessoa que sofre bastante. No entanto, nós temos, durante aqui esse arco, durante o começo da invasão, principalmente aquela hora que este garoto e até mesmo Yura vão ao banheiro, esse garoto fala pro Yura que tá muito nervoso e Yura fala que esse é o garoto mais forte do Hishaku. E é aqui que tá a pegada. Eu não acho que ele seja mais forte de questão de força, mas sim de mais importância. Porque é graças a ele que nós temos essa invasão acontecendo. Porque ele não sofre nem um pouco os efeitos do pergaminho, ou talvez os efeitos do pergaminho que uma pessoa comum sofreria, ele acaba não sofrendo tanto, ele pode sofrer alguns efeitos. E por quê? Porque ele, vamos dizer assim, ele é imortal. É a palavra que eu coloco aqui pra ele, porque, pô, arrancaram a cabeça, cortaram o braço, quase partiram o moleque no meio e ele não morreu, ele simplesmente pegou a cabeça decepada e colocou de volta. Eu meio que fico me perguntando qual que é o ponto fraco dele, ou se esse pergaminho tem alguma coisa ali a mais ou a menos que talvez não prejudique tanto, né? Mas certamente esse garoto é especial. E isso, até na live de quinta-feira, me fez lembrar um pouco, alguns inscritos até falaram sobre a Char. A Char tem toda essa questão também de regeneração, tanto que a gente pode ver o Sojo usando ela para tentar meio que parar o Datensek, para tentar fazer com que o corpo consiga suportar o Datensek, que é a pedra que cria as espadas, o minério responsável pelas lâminas sagradas, só que mãos nuas, corpo humano nu ali em contato com essa pedra, o corpo acaba explodindo porque é uma quantidade absoluta de poder entrando ali. Então é meio que um recipiente muito maior entrando num recipiente muito menor, e esse recipiente menor vai arrebentar porque não vai conseguir segurar tudo aquilo. Certamente a gente começa a levantar essas suspeitas. E quando nós temos no capítulo passado esse moleque sendo perfurado, nós temos esse moleque, mesmo com todos esses ferimentos, ele resistindo. E o próprio Hagiwara, ele fala essa questão, tipo assim, pô, você é casca grossa, hein? Mesmo com esses ferimentos, você está resistindo. E certamente agora aparece o poder dele. A mão que é decepada, o abdômen que tinha um buraco ali de perfuração, são regenerados e até de forma rápida, pelo tamanho do ferimento e o que é o ferimento, ele consegue regenerar até com certa facilidade. Agora vale pontuar que é o seguinte, não necessariamente lá no capítulo 97 fala que a pessoa que é o pivô da barreira sente as dores, sente o incômodo o tempo todo. Não é isso, tá? Ela passa por um processo de reconstrução, ela passa por um processo bastante difícil, de muito sofrimento, mas aparentemente ela fica normal depois, ela consegue viver uma vida
tranquila, sem dor, certamente vai ser muito privada por conta de toda a função que ele tem que exercer ali, parece que tem que estar o tempo todo ali, mas certamente eu acredito, pelo que eu entendi, a pessoa não sente dor. Talvez o processo para esse garoto tenha sido mais tranquilo, tenha sido mais fácil e por conta disso eles já estão aqui agindo. Aí vem a questão, será que esse garoto meio que sente dor e tudo mais? Mas vale pontuar outra coisa, tá? Esse garoto, ele não é mágico, tá? Ele não tem poder, porque outra coisa que eu entendi é muito similar à questão das individualidades de My Hero Academia. Por que aquele poder do Midoriya funciona nele e não funciona nos outros portadores? Por exemplo, os outros portadores acabam meio que morrendo. Porque o Midoriya é um recipiente vazio. Enquanto, por exemplo, os demais portadores, eles já eram um recipiente cheio, então eles tinham dois poderes. E esses dois poderes não meio que conviviam ali um com o outro. O Midoriya tem um poder só pra ele. Pelo que eu entendi, é isso, porque parece que a pessoa, ela não tem ali um poder. Deixa eu só explicar um motivo aqui que me fez levar a entender essa questão, tá? Que aquele poder de regeneração é uma capacidade, não necessariamente um poder. Quando a barreira é construída, a barreira é formada por uma energia que não é controlada. O pivô da barreira, ele é importante porque aquela energia que não é controlada acaba se tornando controlada dentro dele. E aquele processo que ele passa depois que o corpo é reconstruído, ele sente dor pra caramba, perde os órgãos e tudo mais, é pra receber esse poder. E eu acredito que ele recebe esse poder, ou ele é meio que escolhido pra passar por todo esse processo, porque ele não tem ali um corpo já com recipiente cheio, que é a questão de já ter um poder, já ter uma magia e por aí vai, beleza? Ou ele perde durante o processo e, no caso desse moleque aí, ele não perde por conta desse poder da regeneração, e aí ele fica com essas duas capacidades. E aí, no caso, seria uma regeneração à magia e não necessariamente uma capacidade, beleza? Foi isso que eu entendi, mas vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom? Tamo junto, fica com o vídeo aí. Eu acredito isso, tá? Eu posso ter entendido errado e os comentários estão aí embaixo pra me corrigir qualquer coisa. Mas certamente, eu acredito que essa questão da regeneração não é um feitiço, não é uma magia, e sim talvez uma capacidade inata da raça. Não é como se fosse o Aizou, beleza? Talvez seria a regeneração e mais um poder mágico, mas não necessariamente um Aizou da vida, que é a magia de um clã. Isso não é a magia de um clã, é uma capacidade de um clã, beleza? Então eu acredito que seja isso. Ou talvez por conta dessa magia ele consiga suportar dois poderes. Até porque ele é tratado como gênio. Então, pontuando com isso tudo, a gente continua aqui a review. Nós temos ali meio que o Hajiwara desesperado, afinal ele cortou as coisas ali e o menino se regenerou, então alguém meio que corta a cabeça desse moleque de uma vez. O moleque já tem 17 anos, ele é um adulto muito responsável, viu? O próprio Hajiwara fala, não dá pra tratar esse moleque de qualquer jeito não, viu? Esse moleque é casca grossa e a gente precisa derrotá-lo, porque senão, irmão, não vai ter reforço, e é aí que mora o problema. E se tem problema, a gente talvez tenha algumas soluções aqui, como por exemplo a Kiri e o Hakuri chegando. A Kiri ela acaba aparecendo nas costas ali do Yukisada por conta da dispensa. O Hakuri parece que já cadastrou a Kiri na dispensa e com isso ele consegue movimentar a Kiri ali através ali dos lugares. E certamente nós temos ali a Kiri pegando o Yukisada de forma desprevenida, acaba acertando ele, mas ainda assim acontece a regeneração. Agora nós temos um combo bem interessante, que nós temos o Hakuri usando a dispensa, o poder da dispensa, junto do Aizou. Ele convoca, ele summona uma espada e ele lança essa espada como se fosse uma flecha através do Aizou. E isso acaba meio que mandando ali o Yukisada fazer um movimento, e com esse movimento ele acaba ficando desprevenido para Kiri conseguir ter uma brecha para cortar a cabeça dele fora. Só que enquanto a cabeça tá voando, ele simplesmente pega a cabeça com a mão e simplesmente fala, ó, rapaziada, tá tudo bem, tá? O que vocês estão fazendo aqui? Pode ficar tranquilo. Agora entra uma parada bem interessante, porque é o seguinte,
o Yukizada, ele fala o seguinte: se o Yura disser a cor branca, então até a cor preta vai ser branca. O que ele quis dizer sobre isso? O que o Yura fala é absoluto. O Yura disse há um tempo atrás que este moleque é o mais forte do Hishaku. Então é isso, eu sou o mais forte do Hishaku até que ele fale ao contrário. Agora, o porquê que ele é o mais forte? Ele é o mais forte em que sentido? Em importância para essa missão, por exemplo, ou de fato em poder? Porque assim, ele é imortal aparentemente. Como é que derrota um camarada desse? Ah, e outra, a gente não sabe ainda tudo o que ele pode fazer. Será que ele vai ter um receptáculo importante? Imagina um portador de uma Shinushi com essa capacidade de imortalidade. Então tem tudo isso aqui em jogo. Talvez uma fusão, talvez passar o sangue desse garoto para um Kensei da vida, ou até mesmo pro Yura suportar talvez os efeitos ali de uma Shinushi, porque era mais ou menos isso que o Sojo estava querendo fazer, não é não? E o Yura entende o Sojo como um personagem muito impactante, muito importante para talvez a construção narrativa da obra ou a construção narrativa das espadas, porque o Sojo ele estava querendo criar algo que consiga suportar os poderes do Datenseki, consequentemente vai suportar uma espada. E certamente você ter um corpo preparado para isso, você meio que se torna o receptáculo ideal, até mesmo para poderes extremamente devastadores, como por exemplo a Shinushi, ou você consiga suportar mesmo não sendo o receptáculo ideal. Este garoto é importante, tá? Esse garoto aí é muito importante. Agora nós temos uma cena onde o Hajiwara, ele tira a Kiri e o Hakuri de uma vez. Ele acaba levantando uma parede de aço ali em frente ali a eles. Eles meio que vão para um canto e se envolvem ali com aquela areia de aço, com aquele pó de aço. E por que que isso acontece? Porque o Yura acaba chegando. O Yura acaba derrotando os outros 3 camaradas ali do Kamunabi e nós temos Yura e Yukizada frente a frente. Agora, aí que tá o problema. Sabe por quê? Porque nós temos o Yura aparecendo ali. O Yura estava sendo meio que cuidado por quem? Natsuki, e o Uruha e Azami. E ele tá aqui. E os outros 3? Cadê eles? O Azami, o carrasco, pica grossa do Kamunabi, cadê ele? A mão do Azami está na mão do Yura. Agora, e o Azami, cadê? Vale pontuar, tá? O Azami, ele tem muita luta de porrada. Ele tá sem uma mão. Pelo menos eu acredito que essa mão é do Azami, porque essa mão tá com os dedos todos quebrados. E o Azami quebrou os dedos ali lutando contra o Yura por conta de um dos poderes que o Yura lançou ali contra ele. É, rapaziada, fudeu, tá? Fudeu porque não para por aí, vai piorar ainda muito mais. Sabe por quê? Porque nós temos o Yura com o caminho livre andando até a parte de baixo da base do Kamunabi. Parte de baixo essa que está Kensei e Shinushi. Primeiro Kensei, e certamente ele vai ali já preparar para abrir o selo do pactuado da espada mais forte. O mestre espadachim Kensei está próximo de ficar frente a frente contra o líder do grupo rival, Yura. E os dois ali estão sob efeito da Shinushi. Tanto que o Kodoko acaba se espalhando completamente por todo lugar que o Yura anda, matando todas as pessoas que estão em volta desses lugares. Yura devastador, Hishaku muito preciso, cirúrgico e inteligente para saber o que eles precisam para invadir uma base com muito mais magos contra do que a favor. E mesmo assim, eles bolaram um plano genial. Eu nem acho que o Kamunabi é bucha, tá? Mas o Hishaku é preciso, é craque de bola e com certeza entra aqui para meio que começar a história de uma organização criminosa, uma organização vilã muito fora de série, que é a Hishaku. Agora resta saber o que vai acontecer. Capítulo 100 é uma marca bem legal, né? Pode ser um capítulo bem especial, seja por conta dos acontecimentos bombásticos ou seja por conta de algum anúncio extra. O que vocês acham? Comenta aí, segue, compartilha o vídeo e é nóis. Fui!